Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Estratégia, um espaço onde a gente fala sobre o dia a dia, né, da gestão empresarial, das estratégias sendo aplicadas e um espaço para a gente compartilhar conhecimento que a gente tem, vivência aí na prática da consultoria. O tema de hoje é o tema transformação cultural nas empresas, que é um tema que hoje está muito atual. A gente vive no dia a dia essa transformação, mas a gente precisa explorar um pouco mais, né? Como que a gente consegue entender isso na prática e como que os empresários, gestores e os profissionais vão lidar com essas mudanças que o mundo exige que as empresas passem por ele, né? Eu sou César Lima, sou sócio consultor da Estratégia Consultoria e vamos explorar esse tema hoje. Estou aqui com o Anderson Rossi, que é fundador da Estratégia. Tudo bem, Anderson? Bom dia, César. Beleza? Beleza. E hoje nós temos uma convidada, que é a Cristina Vasconcelos. Tudo bem, Cristina? Bom dia, César. Bom dia. Cristina é psicóloga e profissional da área de pessoas e vai compartilhar com a gente aqui o conhecimento, certo? Ok. E aí, Cristina, eu quero começar esse episódio fazendo uma pergunta simples: o que é cultura empresarial, né? Antes da gente falar dessa transformação cultural, o que é uma cultura empresarial? Ô César, às vezes assim, é tão simples a gente falar sobre o que é cultura e ao mesmo tempo é tão complexo, né? E a gente tem algumas tradições assim do que é cultura, que é o jeito de ser da empresa, né? Só que isso não é tão simples, né? Você entender esse jeito de ser. Eu li essa semana uma definição que eu achei muito interessante, que falava o seguinte, que a cultura é igual o vento. Você não vê, mas você sente. Se ele sopra a favor, ótimo, mas se ele sopra contra, ele gasta uma energia incrível, né? Então, eu achei essa definição muito clara, porque ela traduz muito isso, né? Mas tem um conceito que a gente trabalha muito, que é o conceito do iceberg, né? Para você compreender a cultura de uma empresa, você não pode se ater só àquilo que está na superfície, aquilo que você vê, né? A cultura ela é feita desse conjunto de processos, sistemas, né? Que é o que está visível ali na superfície da água, mas ela também é feita das normas, dos procedimentos, que é aquilo que ora está na superfície, ora está por baixo, e ela é feita pelo que a gente chama dos artefatos, que é aquilo que está lá embaixo, que é aquilo que todo mundo faz, às vezes não está definido em lugar nenhum, mas é o jeito de ser da companhia, né? Então, eu acho que essas duas figuras aí, a do vento e a do iceberg, né, demonstram muito para a gente o que é cultura e como é que ela se instala em vários níveis dentro da organização. Ô, Anderson, e puxando essa linha, né, falando do que é cultura empresarial, vamos falar da transformação cultural, que é o que a gente vive quando a gente vai implantar os projetos, né, nos nossos clientes aí da consultoria. Como que a empresa pode se preparar para passar por esse momento de transformação? E quem são os agentes de transformação? Vamos falar um pouco disso. Bom, César, eu acho que sua pergunta é extremamente pertinente, porque sempre, né, na maior parte dos conceitos, é muito fácil a gente entender o conceito, extremamente complicado a gente vivenciar aquele conceito, né? Então, partindo do pressuposto e do conceito que a Cristina trouxe, eu entendo que a transformação cultural é uma das grandes aventuras que a empresa vai passar, e principalmente nos dias de hoje. Eu entendo que essa transformação ela é necessária por alguns motivos. Primeiro motivo, aquilo que trouxe a empresa ao sucesso de hoje não vai garantir que ela tenha sucesso amanhã, porque o mundo muda, a realidade muda, as pessoas mudam, né? Nós estamos vivendo uma fase extremamente complexa de relação com as pessoas, com a nova geração, e tudo aquilo que era crença, que era verdade, que era uma verdade absoluta dos fundadores, aquilo já não é mais, aquilo já mudou, já se transformou, e nós precisamos transformar a empresa para esse novo ambiente. Só que essa transformação, eu não acho que ela é uma transformação simples,
porque a transformação do ser humano não basta o ser humano ser informado da necessidade ou ser informado daquilo que ele tem que mudar. Ele precisa vivenciar uma série de coisas para que a mudança aconteça. Então, acho que esse é um grande desafio. E essa transformação cultural, ela se dá tanto top-down, né, quanto do dono para baixo, quanto de baixo para cima. Na estratégia a gente brinca, né, que tem a revolução dos sargentos, né, que é quando a galera mais de baixo acaba se movimentando de tal maneira que mostra para as esferas hierárquicas superiores que é importante passar por um processo de transformação. Agora, a transformação não é simples, né? Eu fico imaginando o fundador montou a empresa há 50 anos, sempre com as práticas antigas, com as crenças antigas, com as coisas que ele sempre fez daquele jeito. Aí chega uma galera nova e fala que não é assim mais, que temos que mudar. Então, acho que é extremamente complicado. Mas respondendo a sua pergunta, eu acho que nós temos dois agentes principais. Os principais gestores, o fundador, o executivo, e as lideranças abaixo desse executivo aí. Agora, é sempre interessante ter um suporte externo, né? Um agente externo capaz de não só mediar essa relação, essa transformação, mas como garantir que o caminho, que o objetivo final seja alcançado. Então, eu entendo que essas são os principais agentes e os principais motores aí da transformação cultural. Ô, Cristina, e falando desses agentes de transformação, nós estamos falando de pessoas. E como você mesmo disse, é uma junção de sentimentos, de cada um tem aquela sua vivência individual, um repertório individual, e ao participar de um movimento de transformação, traz esse repertório individual, mas precisa também estar aberto àquilo que é coletivo. Como que constrói essa parte coletiva para buscar enfrentar as resistências e também aprender com esse processo? O que seria uma dica que você dá para quem está passando por esse processo de transformação dentro da empresa? Quem está nos ouvindo, nos assistindo, poder fazer, eu estou vivendo isso e o que eu posso fazer para contribuir? César, eu acho que uma coisa muito importante é a gente ter essa visão compartilhada, né, que a gente fala, porque esses elementos, como a gente falou, né, a cultura ela é o jeito de ser, mas você imagina um monte de gente com um monte de jeito de ser diferente. Isso não leva a gente a lugar nenhum, né? Então, o grande canal da transformação é quando a gente consegue realmente reunir tudo isso dentro de uma visão que é compartilhada por todos. E ela tem um grande foco, que é tornar o que é objetivo para a empresa também objetivo para as pessoas. Então, é quando a gente fala que os objetivos coletivos se unem aos objetivos individuais. Isso é um trabalho árduo, né? Incessante, que você tem que repetir todos os dias. Cultura é repetição. E a gente aprende nessa repetição, né? De tornar aquilo público, o desejo de um, o desejo de vários. E aí, quando a gente consegue fazer isso, ter essa visão compartilhada entre as pessoas, a gente consegue realmente fazer com que todos caminhem nesse sentido, somando as diferenças, que as pessoas são diferentes, né? Mas quando a gente une as diferenças e isso se torna potência para as organizações, a gente realmente está num ambiente que está vivendo o processo de se transformar. E a transformação, ela não é um exercício de hoje, ela é um exercício contínuo, né? Repetido, repetido e de aprendizado. Porque à medida que a gente vai andando, a gente vai aprendendo. Tem hora que a gente acerta, tem hora que a gente erra. Mas a visão, o propósito, de onde a gente quer chegar, do que essa empresa quer fazer, né, para o cliente, que em síntese é isso que a gente está falando, né, esse foco aí no cliente. Quando a gente tem todos caminhando nesse sentido, a gente tem uma cultura transformada pelo caminho da visão e do propósito compartilhado entre todos. Então, eu acho que os elementos chaves aí, quando a gente está falando dessa transformação, é a gente conseguir construir isso, né, essa visão, esse propósito, com foco no cliente e isso reverberando por toda a organização. Que é isso, né? É objetivo coletivo se unindo ao objetivo individual. Porque as pessoas têm objetivos próprios,
mas elas caminham ali também para atingir seus objetivos. E é nesse coletivo que a gente consegue ter a transformação acontecendo, né? Porque ela acontece, né? O tempo inteiro ela acontece. A experiência de hoje é um exercício para a gente rever aonde a gente está indo bem, aonde a gente não está, mas a gente não pode perder o foco, né, dessa visão compartilhada, desse propósito de existência ali, do coletivo para o individual. Ô, Cristina, tô te ouvindo falar e é tão bonito, né? Parece tão simples, mas na hora de colocar em prática, né, Anderson, não é bem assim. A gente tem essas experiências dentro da nossa metodologia de planejamento estratégico, conduzir a empresa a definir, né, a Aham. sua estratégia, os referenciais estratégicos, a visão, o seu propósito ou missão. E a segunda etapa, Enzo, aí você me ajuda, é realmente colocar isso em prática, né? Compartilhar isso com todo mundo da empresa, que eu acho que eu entendo, na minha visão, que é onde as empresas têm mais dificuldade, porque aí já é o dia a dia, já é viver essa estratégia definida, seja ela uma nova estratégia ou a própria estratégia, mas já descrita e formalizada, para isso se transformar numa cultura empresarial. Onde que entra aí, Anderson, esse papel dos agentes? Vamos retomar para os agentes, né? Na hora que a gente coloca isso em prática. Então, você tem a empresa com a sua estratégia definida, os seus referenciais na parede, bonito para todo mundo ver, mas e aí? E a partir disso, que é o papel do diretor, do empresário, do gestor e até do profissional ali do dia a dia, né, do operacional, onde ele consegue participar dessa transformação? Bom, eu entendo que tem três características que são fundamentais e que elas precisam estar presentes concomitantemente, né? Não dá para ter uma e não ter as outras. Acho que a primeira característica é a clareza. Clareza de quem eu sou, como eu vou ser, onde eu quero chegar. Se a gente chama de missão, chama de missão. Se chama de propósito, chama de propósito. O nome não é relevante, mas a clareza específica sobre isso é fundamental. E clareza, para mim, significa simplicidade na definição, repetição, como a própria Cristina disse, e sempre tirar dúvidas ou combater os questionamentos com relação a isso. Isso para mim é clareza. A outra é coerência. Se eu defino esses princípios ou esses referenciais, eu preciso ter coerência. Eu não posso definir um princípio porque né, a internet fala que isso é moderno, que isso é bacana. Eu tenho que ter, o meu princípio tem que ser uma coisa que eu consigo viver, que eu consigo fazer e que não seja questionável. Eu não posso falar que um valor para mim é pontualidade se eu sou o primeiro a chegar atrasado. Então eu tenho que dar, eu entendo que essa coerência é fundamental. E acho que o terceiro papel desses agentes é o exemplo, né? Porque eu já falei isso em outro podcast, né, Sérgio? Eu acho que a grande atribuição ou talvez a dificuldade do gestor é que liderar não é, a gente não lidera pelo gogó, pela fala, a gente lidera pelo exemplo, né? Quase ninguém segue o que ele escuta, ele segue o que ele vê, né? E o gestor de uma empresa precisa dar o exemplo. Então eu entendo que é isso, clareza, coerência e exemplo. Tá? E as dificuldades de se passar por uma transformação, e a gente vivencia muito isso, é quando a empresa define com clareza os seus princípios e valores, sua Uhum. missão, né, o seu propósito, e quando isso vai ser colocado em prática, aquela equipe que já estava ali há mais tempo, talvez não seja tão convergente, né? Uhum. E aí a questão toda tá tudo certo não ser convergente, mas ou eu opto por me adaptar e cumprir com aquilo que a empresa definiu ser, ou eu pulo fora, né? Porque se não serve para mim, o difícil é a pessoa admitir, né? Que ela não quer, ela continua ali falando que vai participar, mas no dia a dia ela está presa ainda a um passado, a outras formas de fazer, né? Como que isso é a transformação? Eu acho que a gente pode trabalhar bem esse item que você traz. Primeiro, eu compartilho da crença de que criar esses referenciais, isso deve ser uma atividade coletiva, isso deve ser uma construção coletiva. É lógico que não é trazer todos os 10 mil funcionários da empresa, mas traz as principais lideranças para que isso seja uma construção coletiva.
A construção coletiva não é preencher uma tabela, uma planilha. A construção coletiva é despertar o interesse, o conhecimento, a sensibilização e desenvolver juntos algumas definições. Então, acho que a primeira coisa importante aí, né, para que dê certo é que essa construção, se possível, seja coletiva. Ou seja, ela não é só feita pelos grandes executivos lá no castelo de cristal deles, né? Eles deveriam compartilhar um pouco mais. A outra questão que eu acho é que o gestor ele precisa ter coragem. A gente também já falou isso. E coragem significa tirar aquele que vai remar contra. A energia que se gasta com quem rema contra é infinitamente maior do que a energia que a gente vai gastar com quem está remando a favor. Então precisa ter essa clareza, essa percepção, e quanto mais cedo você eliminar os obstáculos da sua trajetória, eu acho que é mais fácil. Sempre vai ter alguém contra. Ah, vai. Porque Né? você está mexendo com a estrutura de liderança, de poder, de controle, do status quo. Você está mexendo com um tanto de coisa. A gente escuta, né, Cristina, aquela desculpa ou aquela resposta. Por que mudar dói? Ah, é porque sai da zona de conforto. Né? Isso é tornar muito simples isso. As pessoas não mudam porque tudo aquilo que ela traz como crença interna, como verdade absoluta, está sendo questionado. E ninguém quer isso, né? Então, acho que a resistência de alguém que vai remar contra, eu acho que é inevitável. Agora, ser capaz de identificar e de tomar uma atitude é um papel intransferível do gestor. E aí, Cristina, nesse papel do gestor, eu entendo que a dificuldade do gestor é de entender qual que é a tolerância que se tem ao enfrentar uma resistência. Porque é um prazo que se você erra nesse prazo, também compromete essa transformação. Seja de todos têm que ter a chance, né, de participar disso, mas até quando eu também vou permitir que aquela resistência ou que aquilo que não está sendo feito aconteça. Né? E acho que esse é um recado até para quem é gestor e está passando por esse processo. Assim, à medida que a gente foi conversando, uma série de coisas foi vindo aqui na minha cabeça, né? Assim, e a gente está falando aí de modelos mentais, né? Assim, e tem um livro que chama Mindset, né? Que ele fala disso, das pessoas que têm um modelo mental fixo e aquelas pessoas que têm um modelo mental que se dispõe a mudar, a evoluir, a crescer, né? Então, acho que tem essa questão que a gente precisa focar, né, daquelas pessoas que têm um modelo muito arraigado, né? E é claro que isso tem a ver com uma série de questões pessoais, de emoções vividas, né, de desejos pessoais. O ego é aquilo que mais paralisa o ser humano, né? Isso não tem questionamento. Então, o desejo de se provar verdadeiro, que é puro ego, né, é na maioria das vezes aquilo que mais deixa o ser humano com pouca disposição para mudança. Antes de mudar, ele quer provar que ele está certo. Então, isso é um caminho complexo, né? Mas a gente também tem essas pessoas que têm um mindset que se está aberto ao novo, que quer conhecer, que quer crescer, né? Então, acho que um desafio da liderança é tentar entender ali no grupo, né? E primeiro, para a gente entender o outro, a gente tem que entender a si mesmo. Porque é daí, como o Ederson disse, né, que saem os exemplos e a liderança arrasta pelo exemplo, né? Então, essa primeira questão é o líder se perguntar, né, até que ponto eu realmente estou disposto a essa mudança e eu quero essa mudança e como é que eu vou levar isso para a equipe. Porque ele precisa demonstrar pela atitude, né? E aí, quando você me pergunta qual é o limite disso, né, diante disso, é muito importante o feedback para as pessoas, né? E o feedback, ele tem que ser um feedback claro, né? Não só um feedback para falar do bom, mas do feedback para falar daquilo que é a nossa força, mas daquilo que nos paralisa, né? Todos nós temos aquilo que nos move e aquilo que é muito difícil. E aí o líder, ele precisa realmente conhecer a equipe que ele tem. E está disposto a fazer feedbacks. Tem uma frase que o Anderson fala que eu gosto muito, né? Que o feedback é a minha vontade de acreditar e fazer com que o outro evolua. Se eu estou disposto a dar um feedback, é porque eu acredito naquela pessoa. Feedback sem crença não dá.
né? Se você não acredita naquela pessoa mais, ele não pode fazer parte da sua equipe. Enquanto você acreditar, né, dê feedbacks positivos e vá pontuando para a pessoa com muita clareza, com muita transparência, com muito respeito, claro, né? Lidar com o outro, a gente tem que tentar o tempo inteiro estar no lugar dele, porque às vezes o que não tem sentido para a gente, para ele tem, né? Mas um feedback claro. Mas tem a hora que realmente chega, né? Se não dá mais. E é a hora que o líder tem que tomar decisões. E às vezes é aquela dor, né? Porque um dos desafios é quando tecnicamente a pessoa é muito boa, mas ela é um entrave no processo de evolução. E a gente se apega, né? Mas como que eu vou fazer sem essa competência técnica que ele tem, né? E não tenha dúvida. Ele pode ser um excelente técnico, mas se ele não está comprado com essa cultura, vivendo, realmente acreditando nela, ele mais vai trazer obstáculos para o desenvolvimento do que resultado, né? Porque ele não carrega a organização sozinho, né? Então tem a hora, sim, que uma vez que a cultura você não conseguiu fazer aquela pessoa abraçar aquele momento da empresa, tem a hora do basta. Ô, Henderson, e quais são as ferramentas, instrumentos de gestão que o líder ou o diretor pode ter para poder conduzir com essa equipe essa transformação? Eu vou ser extremamente simplório na sua resposta. Ele tem que ter conhecimento, e aí conhecimento significa conhecer todas as variáveis que são envolvidas num processo como esse. Ele precisa ter habilidade, que é a habilidade para poder conduzir todas essas questões, e tem que ter atitude. Se não tiver atitude, morreu. Então, acho que é a somatória dessas três coisas. Cristina, e nesse processo aí, quem é líder tem um papel realmente protagonista para fazer essa transformação acontecer, certo? Uhum. E nesse sentido, como ele pode se capacitar quando ele enxerga uma dificuldade, onde ele buscar ajuda, né? E sobre esse papel dele ali nesse momento de transformação. Olha, é aquilo que eu falei, né? Assim, quando você vai lidar com o outro, primeira pessoa que você tem que tem que visitar é a si mesmo, né? Tem que se revisitar, né? E é um processo realmente de entender onde é que estão os seus limites, né? Onde é que estão as suas possibilidades. Acho que a primeira coisa é essa. E um processo realmente de conhecimento. Esse processo, a gente costuma chamar de aculturação, ele não vem sem estudo, ele não vem sem domínio, né, daquilo que você está fazendo. E muitas vezes os profissionais se apegam muito ao conhecimento técnico que trouxe ele até a posição que ele está. Mas o líder, ele está para além do profissional técnico que ele é. E aí precisa de conhecimento mesmo, precisa de estudar, né? Precisa de trazer aquilo para si mesmo. Então, é um processo de aprendizado, né? Que começa com o líder. Então, a gente costuma dizer muito isso, assim, como é que a gente espalha isso por toda a empresa? Que é essa predisposição da empresa de aprender. O líder sendo esse exemplo, né? Como a gente estava falando aqui agora. Então, é esse processo de muito feedback também, né? A gente, hoje não, isso já é uma coisa que tem há muito tempo, mas a gente tem usado muito, é esse processo do feedback com a liderança, com os pares, né? Para que você tenha outros olhares para você mesmo. E isso é para a equipe e para o próprio líder. Ele não pode dar feedback sem não ter passado pelo feedback, né? Então, é muito importante que ele vivencie isso tudo também. E entre num processo de busca de aprendizado, de evolução, de estudar. Eu estou falando de estudar mesmo, né? Esse é um assunto vasto, né? E trabalhar com pessoas, a gente tem que estudar pessoas. Não adianta só eu falar eu quero, né? E eu atingir um cargo de liderança, pronto, tá feito. Não. Mas a gente se depara muito, Cristina, e eu acho que o Anderson vai concordar, o líder, ele, nessa falta de conhecimento, ele entende que a responsabilidade dele vai até num certo ponto e usa muito o profissional da gestão de pessoas para transferir responsabilidades são dele. Como é que é a relação a isso? Numa empresa, você tem o gestor comercial, o gestor de operações, o administrativo financeiro,
E o gestor de pessoas ali, qual que é o papel do gestor de pessoas com esses outros gestores para promover essa transformação e com a diretoria? Eu vejo muito esse papel do lugar da construção, né? De propiciar a construção de todas essas ferramentas que a empresa vai precisar nesse processo de transformação, né? Mas a gente tem que pensar que hoje o maior papel do líder é a gestão de pessoas. Então, o que o RH vai ser é aquele suporte. Eu falo que é o guardião das ferramentas que tem, né? E fazer com que elas aconteçam com criticidade, não fazer por fazer. Por exemplo, eu vou voltar no feedback, que é uma ferramenta que eu falei aqui. É papel do RH ali, né? Dessa pessoa trazer essa ferramenta de forma cuidadosa, de forma respeitosa, construída coletivamente com esse grupo, mas ela é uma ferramenta da gestão. Então, o RH está ali para ajudar na aplicação dessa ferramenta, mas a relação da pessoa é com a liderança e com o liderado, né? O RH, em hipótese nenhuma, pode assumir esse lugar de fazer essa ferramenta por ele, né? De aplicar. Isso é dele. A decisão da equipe é dele. O RH vai suportar, né? E eu acho que um dos papéis mais intensos que a gente faz dentro das empresas é quando o líder se propõe a se revisitar e a gente faz essa ajuda com ele, nesse momento dele se revisitar, né? Dele se preparar para liderar a equipe dele. Mas é isso que a gente precisa fazer. Ô Anderson, ainda nesse tema do papel, né, do setor, a gente fala de pessoas, mas tem uma evolução disso, Uhum. né? Ainda a gente enfrenta muitos clientes nossos confundindo muito, né, o que que é DP, o que que é RH, a gente já fala de DHO. Como é que foi a evolução disso e o que que é esse olhar atual desse setor para a transformação cultural? Eu acho que a grande evolução é a percepção de que essa unidade organizacional, ela precisa cuidar além das pessoas, né? Ela precisa cuidar da organização. Por isso que o novo nome aí que se fala é desenvolvimento organizacional humano. Então, precisa cuidar das relações, não apenas humanas, mas das relações organizacionais, né? Das estruturas organizacionais, para que essas relações aconteçam de forma adequada. Acho que essa é a grande evolução. Quanto ao que você disse, né? Ainda tem muita empresa que confunde esses papéis. Felizmente, isso está ficando restrito a empresas menores, né? Mas ainda acontece. E eu acho bacana que quando essas empresas descobrem essa diferença, é como se descortinasse um novo mundo, né, à frente delas. Então, eu acho isso bem, bem legal. Ô, Cristina, e como que, quando a gente fala de ferramentas, né, a gente tá trazendo muito também alguns rituais, né, de gestão, Uhum. ferramentas, como você tem o PDI, tem o próprio feedback, como você citou, tem alguns caminhos que o gestor que está buscando, ou o empresário, né, que está buscando essa capacitação, ele pode ter acesso para fazer para tentar algo diferente, né? Você acha que os rituais e essas ferramentas, elas funcionam? Como fazer isso funcionar? Eu vou até recuperar uma fala do Anderson, né? Assim, primeira coisa, e vou juntar com essa palavra que você usou, ritual, que eu amo essa palavra, né? Quando a gente pensa em rituais para a vida da gente, são aquelas coisas que a gente faz com muita dedicação, com muito zelo, respeitando o passo a passo dela, né? A primeira coisa é que não adianta você pegar essas ferramentas e levar ela pronta para dentro das organizações, né? Elas precisam ser construídas dentro da organização, que é a construção coletiva que o Anderson chamou atenção aqui, né? Desde esse processo de definição da cultura aí, do propósito, da visão, que é muito importante, a como que a gente vai usar ferramentas e rituais para manter isso em evidência e em evolução, né? Então, eu acho que a primeira coisa é pensar que qualquer que seja ela, é claro, né? Tem conceito, a gente não faz isso sem ter conceito e saber para que estamos fazendo, mas ela precisa ser feita para aquela organização,
né? Então, se nós vamos construir um processo de PDI, por exemplo, tem conceitos que a gente precisa usar, mas a gente precisa construir isso com as pessoas e tem que ser feito para aquela empresa, considerando o que é importante no processo de evolução aí, de desenvolvimento individual, né? E aí a gente vai chamar aqui a questão das competências que o negócio exige, né? Você precisa identificar isso dentro do negócio para projetar essa evolução nas pessoas, né? Através do programa de desenvolvimento individual, né? Ele não age sozinho, essas ferramentas, eu acho que a grande questão delas é entender a visão sistêmica que uma tem, né, em relação à outra, onde elas vão se fortalecendo. Então, nós estamos falando de programa de gestão de competência, que deve ser feito de forma a identificar as competências que existem, aquelas que são necessárias. Para identificar as necessárias, a gente tem que olhar para qual é o propósito, qual é a visão desse negócio, né? E como é que a gente vai levar isso num processo de desenvolvimento individual e coletivo, né? Então, ferramentas construídas para a empresa, partindo de conceitos que olhem para a visão e para o propósito da empresa, né? E isso respeitando o ritual de acontecimento, porque sabe o que é comum? Começa aquela empolgação, né? Aquela vamos, aí o primeiro faz super bem feito, aí o segundo era para acontecer em 6 meses, passa para um ano, nós temos muitas coisas para fazer, não vai dar tempo de fazer isso agora, porque nós temos resultados para entregar. E quando a gente fala em resultados, ter as pessoas alinhadas aos seus programas de desenvolvimento individual é que, em tese, vai garantir o resultado, né? Só que a gente começa a fazer uma leitura contrária, como se o resultado tivesse que chegar antes do desenvolvimento, e isso não vai acontecer, né? Então, aí volta na questão que a gente falou aí do papel, né? Dessa área aí de cuidar da empresa para que esses rituais, eles aconteçam e realmente provoquem toda a transformação cultural que a gente está falando, né? Transformação cultural é resultado de visão sistêmica do negócio. É resultado do negócio como um todo, né? Principalmente dos rituais que vão fazer com que as pessoas estejam cada vez mais competentes para os resultados que elas precisam dar. César, deixa eu fazer uma observação que eu acho que é relevante. Primeiro, concordo plenamente com a Cristina. Mas a palavra ritual é uma palavra extremamente complexa. O mundo de hoje, né, eu posso falar, tem mais de 60. O mundo de hoje, ele é um mundo muito imediatista, né? As pessoas acham que quanto mais eu atalhar, mais competente eu sou. E eu tenho visto alguns absurdos sendo chamados de rituais, né? Ritual não é sentar em volta da fogueira, cantar um grito de guerra, não é abraçar um balão, dar volta na árvore. Não é isso que nós estamos falando. Não é cantar um hino de louvor ao resultado. Rituais, né, são processos direcionados, tecnicamente qualificados, e não um oba-oba que a gente vê com bastante frequência aí. Concordo plenamente. Eu não sei se pelas redes sociais isso se faz necessário, né? Mostrar que está sendo feito um ritual, quanto o objetivo tem que ser outro, né? O objetivo tem que ser o resultado, a transformação das pessoas e da empresa por meio de algumas ferramentas. Eu acho que a rede social tem impacto, sim. Mas eu acho que tem uma nova categoria de profissionais no mercado que incentiva isso, porque isso dá dinheiro, isso dá like lá no Instagram. Então, eu acho que, infelizmente... E o ser humano imediatista, preguiçoso, com um nível de conhecimento extremamente baixo, ele se apega a esse tipo de guru. E entende que está fazendo a sua parte, né? Isso é realmente complicado. Vamos falar de um tema agora que é a comunicação, que tem a ver até um subsistema do RH e como que a comunicação ela pode contribuir com essa transformação cultural, comunicação interna, seja ela externa, e o papel também do RH nesse tema da comunicação. Fala para a Cristina. Eu acho que a comunicação ela é essencial, né? Acho que
no comecinho a gente falou disso, né? Que cultura é a gente repetir, né? Repetição. A comunicação tem que dar conta disso, né? Desde o processo de construção e como é que isso vai sendo levado gradativamente, né? É muito comum você chegar, às vezes, nas empresas e começar um trabalho e as pessoas, às vezes, não vão esperar tudo estar pronto para depois a gente comunicar, né? Quanto mais a gente colocar a comunicação atrelada, desde o primeiro instante que o processo está acontecendo, mais a gente vai construindo esse processo de transformação. Porque o lugar que não tem comunicação, as pessoas comunicam, né? A comunicação, ela acontece. O que a gente muda é como a gente fortalece e leva de fato aquela comunicação que a gente quer que seja expandida pela empresa inteira, né? É antigo o jargão da Rádio Peão, mas é isso, a Rádio Peão ela está onde a comunicação não acontece, né? Então as pessoas começam a se perguntar, porque o universo é feito de perguntas e isso é muito bom, né? Então o ideal é que a gente leve o maior número de conhecimento, de comunicação possível para provocar novas perguntas, mas que estejam alinhadas com aquilo que está acontecendo. E eu costumo dizer, e não com os fantasmas que habitam, né, as pessoas. A primeira coisa que às vezes a gente sente quando você entra numa empresa e não cuida dessa comunicação é as pessoas começarem a se perguntar: não, nós vamos ser mandados embora? O que vai acontecer? A gente vai ser vendido, né? Então essas perguntas elas ocupam um espaço vazio. A comunicação ela tem que estar em um processo de transformação desde o primeiro momento. As pessoas têm que saber que ali está acontecendo, sim, um movimento de transformar aquela cultura para se atingir os resultados que se precisa. Quando a gente entra numa empresa que está fazendo isso de uma forma antecipada, né? Desenhando o futuro, tentando reescrever isso de uma forma antecedendo, é uma coisa. O difícil é quando a gente entra numa empresa que tenta fazer isso quando as coisas estão muito mal, né? Quando ela já está sem fôlego. E aí ela tenta fazer. E aí, se a comunicação não vem junto, aí é mais difícil, porque as pessoas percebem quando as coisas não estão indo bem, né? Então, eu falo isso, assim, comunicação é pré-requisito para qualquer processo. Às vezes, nos projetos, né, a gente coloca, quando a gente vai fazer os planos de ação, né, você coloca a comunicação do primeiro até o último dia do projeto, né, porque ela é, de fato, a base e é o que vai fazer com que a gente consiga dar esse contexto de visão sistêmica. A gente, quando pega Peter Senge, não é à toa que ele fala, né? O nome do livro chama A Quinta Disciplina, e a quinta disciplina é a visão sistêmica, é porque toda essa construção da transformação que passa por rever propósito, visão, rever processos, rever estruturas, rever as equipes, né? Se elas estão de fato fazendo o que estão aptas a fazer, rever a forma de acompanhar resultados, um processo envolve tudo isso, né? A visão sistêmica de ligar cada uma dessas ações, desses projetos, né? De forma que todos entendam um resultado que se está atingindo, tanto os resultados coletivos, das áreas e de cada um especificamente, né? Acho que a comunicação é o motor de tudo. Certo, deixa eu Eu ia te complementar. perguntar, Enzo. Não consigo ficar Não, calado. já ia te perguntar. Eu achei a explicação da Cristina perfeita, mas eu queria dar alguns depoimentos pessoais. Eu acho que eu sou o cara que mais lê quadro de aviso em empresa. Não tem nenhuma empresa que eu entro que eu não paro em frente ao quadro de aviso e leio tudo que está escrito lá. Quase que invariavelmente, se eu voltar 15 dias depois, é o mesmo quadro de aviso da quinzena anterior, né? O quadro de aviso, que todo mundo acha que é o principal instrumento de comunicação, né, Cristina? É muito interessante. Quando eu fico em frente a um quadro de aviso, o que eu enxergo com bastante frequência? Lista de aniversariantes do mês. Eu enxergo lá receita do chefe do mês. Eu acho sensacional, né? O cara coloca lá que o Zé do setor de contabilidade faz um estrogonofe, ele põe a receita. Aí algumas notícias extremamente relevantes, como amanhã é o dia do amigo, dê um abraço no seu amigo. Eu acho que isso tem nada a ver com comunicação, isso é uma enrolação de quem deveria cuidar da comunicação, não sabe
e acaba fazendo umas coisas dessas. Então, eu acho que eu vou insistentemente voltar. Tudo depende do conhecimento. Se o sujeito acha que quadro de aviso, assim, ele está cuidando da comunicação e algumas pessoas me falam, não, eu estou cuidando do ambiente interno, desiste, porque esse cara não sabe nada, né? Ele está afastado da realidade, carente de bons conceitos. Ô, Enes, mas quando vocês estavam falando aí, me veio também uma vivência que pelo menos estou vendo com muita recorrência, só mudando de cliente, que é assim, a gente conduz o planejamento estratégico, que define aí a estratégia, a visão, tudo. Depois tem o agora, né, que é a reunião de resultados. Mas eu percebo os gestores enxergando esse trabalho como se fossem isolados. Era assim, eu tenho o planejamento estratégico aqui, eu tenho a reunião de resultados aqui e o meu dia a dia está aqui. Uhum, uhum. Sendo que é tudo a mesma coisa. Como é que a gente enfrenta isso? E por que essa visão distorcida, né? Porque isso eu ainda não consigo compreender, porque a gente não estou do lado de lá Entendi. para entender que eu até compreendo, né? Vem a consultoria, tem que dar atenção, como se fossem coisas isoladas, sendo que a gente está ali para contribuir com ele e com a empresa ao alcance dos resultados, né? Fala um pouquinho disso para mim. César, semana passada eu estava conversando com um consultor e ele estava me questionando sobre metodologia e tal. E aí eu perguntei para ele, mas como é que você conduz um processo de consultoria? Aí ele me falou o seguinte, eu faço duas coisas. Eu converso com as pessoas e eu analiso os processos. Quando eu converso com as pessoas, eu vejo quais são as reclamações. Quando eu analiso os processos, eu vejo os gargalos e trato isso. Aí ele me perguntou, você acha que está certo? Não, acho que está certo o que ele quiser, né? Mas eu acho que está faltando um ponto fundamental que a gente, na estratégia, a gente investe muito, né? Que é um bom diagnóstico. E o diagnóstico não é só a opinião das pessoas, não é só os processos, os documentos, as informações. Eu acho que conhecer a cultura empresarial é fundamental num diagnóstico. Porque se eu não conheço e levo uma solução de planejamento estratégico, por exemplo, se a cultura é completamente avessa a isso, eu vou criar um instrumento que não vai ter sequência lá na frente. Então, acho que acho que a solução é dentro do diagnóstico que a gente faz, a gente analisar profundamente a cultura organizacional. Existem algumas coisas que nós precisamos analisar. Como é que é a participação é uma empresa familiar? Como é que é a participação dos familiares? Como é que é a estrutura de gestão? Quais são as relações informais que acontecem ali? O gestor da área financeira é o Zé, mas quem manda de verdade é o Mané. Então, acho que fazer um diagnóstico preciso da cultura organizacional, acho que é fundamental. Acho que com isso a gente já garante alguma coisa. O segundo fator importante é a vigilância. O gestor, o líder, ele precisa estar sempre vigilante. Se aquilo que a gente definiu lá atrás se está acontecendo. E quando ele está vigilante e percebe que não está acontecendo, ele precisa tomar uma atitude. Ele precisa resgatar as pessoas que se desviaram. É como se fosse realmente um pastor de um rebanho. Tem alguém que desgarrou, tem que trazer. E isso se dá com vigilância e atitude. Ô César, eu queria completar isso que o Anderson falou, né? Porque quando a gente pensa em comunicação e o Anderson traz essa leitura, né, do quadro de aviso, né? Assim, meu Deus, né? E como que a gente tem que cuidar disso? E uma coisa muito importante que o Anderson estava falando é que a gente fala, né, dos fóruns que a empresa tem. São esses momentos de reuniões, de validação, de acompanhamento, né? O tanto que isso é onde o processo de comunicação se efetua, né? Então, nós vamos ter, como você falou, né, as reuniões do agora, que vão olhar ali se os indicadores estratégicos estão acontecendo, e isso tem que ir descendo, né, para a equipe até chegar naqueles indicadores que cada área provoca resultado ou não dentro do contexto maior da organização, né? Então, a gente costuma repetir uma expressão dentro da comunicação, que a comunicação, ela desce informando em cada um dos fóruns onde ela acontece, né? Até no gestão à vista, né? E ela sobe transformando, que é, esse resultado não veio, o que que eu vou fazer para mudar esse resultado?
quer seja um resultado de uma operação na área, o resultado de uma pessoa, o resultado da área comercial. Quando você fala, né, como é que a gente faz para enxergar tudo isso de forma sistêmica? Que é, né, às vezes a gente faz planejamento estratégico, as pessoas não conseguem entender como é que isso se soma, né? E soma nesses momentos, quando eu falo da comunicação como motor para fazer com que isso continue andando. Então, você desce informando e sobe construindo mudanças, novas possibilidades, o que está acontecendo que não está trazendo o resultado que a gente gostaria. E juntando com o que a gente estava falando ontem, então isso são rituais transformados em acompanhamentos de resultado. Hora mensal, hora semanal, hora diário, né? Mas a ponto que as pessoas entendam que aquele número maior, a visão para onde a empresa está indo, ela é fruto do resultado do dia a dia de cada um. Isso é transformação cultural. É a pessoa entender que aquela visão, ela vai impactar nela, né? E como ela vai impactar no resultado daquela visão, o resultado da empresa vai impactar na visão de vida pessoal que ela tem. É quando a gente junta os objetivos da organização com os objetivos dos indivíduos. A transformação é isso, é fazer com que isso esteja claro, né? E a comunicação é esse motor. Sem dúvida. Ô, Endes, quando você falou de diagnóstico, e aí trazendo até o exemplo, a analogia que a Cristina iniciou o podcast sobre o iceberg, né? O que está visível, o que está lá embaixo e oculto, né? No diagnóstico aparecem muitas situações ocultas, que a empresa toda sabe, mas são temas delicados, muitas vezes sensíveis, que ninguém quer enfrentar ou tratar, mas que para promover uma transformação, alguns temas precisam ser colocados na mesa, por mais difíceis que sejam, né? Por que que algumas empresas realmente não estão dispostas a fazer isso? Ou precisa fazer isso para ter uma transformação? Primeiro, eu acho que a falta de disposição do empresário para fazer isso, eu acho que tem muito a ver com o receio. Aí eu acho que é receio. Receio de se expor, receio de mostrar que algumas verdades deles não são tão verdades assim, receio de de ter um contraponto à sua teoria. Então, acho que esse é um grande motivo. E dependendo do perfil da empresa, você tem um cerceamento da liberdade de expressão. Então, o que eu falo é o seguinte: o consultor, quando ele vai fazer um diagnóstico, se ele acha que o diagnóstico é ele estruturar uma lista de perguntas e conversar com as pessoas, ele vai se dar mal. Porque eu falo que uma entrevista de diagnóstico, a gente sempre sabe como ela começa. A primeira pergunta que você fala, para onde ela vai dar? Não tem nem ideia, vai depender da evolução. Então, acho que esses são os principais problemas que fazem com que as empresas, né, os gestores, não queiram tratar aqueles problemas. E eu, particularmente, acredito que é papel da consultoria fazer a consciência de que tratar aqueles problemas é fundamental para essa transformação. E você, Cristina? Eu estava aqui ouvindo o Enderson, né, e tem uma questão que, acompanhando, né, alguns líderes, eu vejo isso muito forte também, é como, às vezes, o líder espera que as pessoas façam aquilo que ele faria. Ele não consegue compreender que o resultado pode vir de outras formas de ação, e não somente de como ele faria. E ele está muito atrelado em que as pessoas deem a resposta que ele daria, né? E fechado a entender que realmente pode vir de outra forma. Também é uma limitação que eu vejo em alguns líderes, né? E aí é modelo mental. E ele gostaria que o modelo fosse repetido. E isso é um dificultador para o líder, quando ele está mais preocupado com o como do que com o resultado, né? E aí ele cuida do como e não olha para o resultado. Acho que isso é um grande limitador dos líderes. E é a evolução, né, que o gestor tem que ter, né? Porque ele poderia fazer daquele jeito e ter aquele resultado, mas eu preciso confiar que a minha equipe vai fazer de um outro jeito, que não é aquilo que eu faria ou sei fazer, mas acreditar que o resultado vai chegar. E dar suporte para essa equipe para que aquele resultado chegue, né? Assim, tem assunto demais, né? A gente vai ter que gravar um outro episódio só sobre isso, senão a gente vai falando, né? Então, para a gente poder encerrar, para ficar dentro de um prazo, eu vou perguntar para cada um
Para quem está nos ouvindo, nos assistindo, né, e está vivendo dentro do seu ambiente empresarial algum tipo de transformação, que eu acredito que todas as empresas elas passam, né, seja um nível mais avançado, mais pesado ou mais suave, até porque as mudanças do mercado elas estão exigindo esse tipo de transformação. O que é o caminho que você dá para quem está ouvindo, seja um diretor, um gestor? Vou começar com a Cristina. Qual que é a dica que você dá? A dica de ouro? Ô César, eu anotei uma questão aqui que a gente já conversou e eu acho que ela é muito importante. Em algum momento aqui da nossa conversa, né, você fez uma pergunta sobre as pessoas que realmente não evoluem, se tem um limite, né, para você trabalhar com as pessoas. E uma coisa que eu tenho visto muito é que nesse processo de transformação cultural, as atitudes, elas são grandes movimentadoras do processo de transformação. Então, quando às vezes você deixa de ter uma atitude que precisava ter, principalmente com relação às pessoas que estão colocando obstáculos nesse processo de transformação, a questão não é só com a pessoa que você não tem atitude com ela, mas com o recado que você deixa para as outras, vendo que essa pessoa não muda e que continua lá fazendo o que estava fazendo, as pessoas não veem sentido entre o que está dito e o que está sendo feito. Então, a atitude do líder nesse processo de transformação é mais do recado que ela deixa para a equipe como um todo do que o que ela faz com uma pessoa só. Então, é muito importante isso, né? E é uma linha tênue de decisão, mas tem hora que você precisa pensar no recado que você está deixando para todo mundo. É isso que tem que definir a decisão que você precisa tomar e a atitude que você precisa ter. Anderson. Eu vou ser mais resumido que Cristina. Eu queria falar o seguinte: eu acho que o gestor, ou o empresário, o gestor executivo, ele, além de tudo que a Cristina falou, eu acho que ele tem que ter duas coisas. Primeiro, persistência, porque se ele acha que esse processo não vai ter nenhum obstáculo no caminho, ele é doido. Então vai ter e ele tem que ter persistência para poder passar esses obstáculos. E o segundo fator para mim é foco. Ele tem que estar focado no resultado, no objetivo que ele quer alcançar e com persistência ele vai chegar lá. Posso até voltar um terceiro, né? Tem que saber o que está fazendo. Conhecimento é fundamental. É isso. Muito bem. Muito bem. Obrigado, pessoal, pela colaboração. A conversa foi excelente. E eu vou encerrar o nosso podcast. Espero que quem está nos assistindo tenha gostado. Se tiver alguma dúvida, quiser trazer alguma questão, entre nas nossas redes sociais, nosso site, e-mail, WhatsApp. Pode mandar pergunta, a gente está disposto aqui. Queremos essa interação, inclusive, com sugestões de outros temas e esperamos poder contribuir com vocês aí nesse processo de transformação que as empresas precisam passar. E até o próximo episódio.